mineração, tudo tem, tudo tem, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao MineriCast. A gente mudou o nome de IM Podcast. Essa é a primeira temporada do MineriCast. Eu já aproveito aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que é o Instituto Mineri, a Mine Market e a Lea Hub. A gente tem agora 2 formatos de programa. Um que é nesse formato de entrevista que eu vou conduzir, e o outro é o formato temático que será conduzido pela minha parceira Marina Siqueira. Ambos estão muito interessantes. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no MineriCast, que é o Carlos Gonzalez. Eu já vou fazer uma apresentação aqui e depois a câmera corta para esse cara bonito que está aqui à minha frente. Sou brother demais, não sou muito brother. Carlos Gonzalez é engenheiro de Minas e geólogo formado pela tradicional Escola Minas de Ouro Preto na UFOP. Tem MBA em Gerenciamento Estratégico de Negócios da USP. Tem uma carreira sólida, admirável. Ele atuou em projetos emblemáticos como Minas Rio, da Anglo American, Ferro Carajás, da Vale. Foi CEO e Chairman da OZ Minerals do Brasil, liderando a implementação da primeira mina subterrânea da província de Carajás. Hoje ele é sócio-diretor do Grupo Avante, que integra empresas como GSM, Ferro Puro Mineração, além dos terminais ferroviários CDB e CDA. Então, Carlos, bem-vindo. Obrigado aí, Gustavo. E sempre um prazer estar de volta aqui, mas especialmente hoje que é surpresa, né? Eu vim aqui conversar, bater um papo com você, vira um podcast. Não, hoje é resenha. Então é resenha total. Hoje assim é resenha. Assim é bom. Hoje nada programado, né? Nada programado. Excelente. Aqui o Carlos ele não recebeu informação de nada que a gente vai falar aqui. Nós temos surpresinhas para você aqui hoje, legal. Carlos. Vamos lá. Com surpresa é melhor, né? Cara, então, eu fiz essa apresentação aqui, né? Um currículo resumido seu. Tá. É uma apresentaçãozinha formal. Eu gostaria que o Carlos Gonzalez se apresentasse pelo Carlos Gonzalez. Bacana. Não, você já falou aí, acho que o resumo de tudo, né? Mas eu acho que, fazendo complemento ao seu resumo já feito, eu me formei em final de 93 e eu vinha de uma carreira, assim, me formando em geologia, quase formando em engenharia de Minas, que eu demorei 6 meses a mais para formar, e eu tinha uma sociedade com um grande amigo meu, que à época dava aula, ele era um professor substituto da UFOP, e eu achava que naquele momento eu já tinha uma veia empreendedora, que eu conseguiria empreender. Depois de 6, 7 meses sem sucesso, vamos dizer, no negócio, porque todo início de negócio você precisa ter um conhecimento já adquirido do sistema, né? A gente estava falando agora disso, e aí eu me frustrei um pouco, até pela falta de dinheiro, e fui procurar emprego. E acabou que o primeiro emprego que eu arrumei foi lá em Carajás, numa empreiteira, e trabalhando em Serra Pelada. Estava finalizando o garimpo ali, mas ainda tinha muito garimpeiro, Associação dos Garimpeiros lá, Sei. Comevasp, salvo engano, e de Serra Pelada, e foi duro, porque eu fui como contratado trabalhar num garimpo sem uniforme pela Vale, porque se tivesse de uniforme eu não entraria lá, né? Então eu fui alegando que eu era estudante, estava fazendo um trabalho, mas na verdade eu estava já fazendo um trabalho para a Vale naquele ambiente. Sim. E por necessidade, logo depois, eu não fui concursado pela Vale, que era
uma empresa estatal, e você só entrava por concurso. Sei. Eu fui contratado com a assinatura do presidente da Vale, porque ele precisava de um trabalho que eu estava desenvolvendo, e aí naquele momento já tinha que ser trabalho Vale de uniforme, né? Tá vendo? E Então, aí já entra aquelas soft skills que a gente estava que a falando gente estava falando aqui, né? agora, Do jogo de cintura para saber lidar com essa situação. Tinha que ter ali, naquele momento, a pessoa para fazer uma representação. Na época, estavam chegando os chineses no Brasil Sei. para fazer uma associação com a Vale. Isso, a Vale Estatal, 1994, ali, começo de 94. E tinha que ter um cara, um geólogo, que já tivesse com essa experiência de sondagem e tal, para poder se relacionar com essa turma. E eu estava lá no campo já, disponível, né? E tinha já uma habilidade, já conhecia todo mundo ali dentro da Vale. Acabou que meu nome saiu ali como uma necessidade. E o presidente da Vale teve que assinar para fazer uma contratação, que era uma coisa que não era rotina dentro de uma empresa estatal. Então eu entrei assim meio... Todo mundo perguntava, pô, você tem parente na Vale? Eu falei, não, cara, não tenho. Eu sou de São Paulo, não tenho ninguém que minere da minha família, mas era uma necessidade realmente, né? Então, eu entrei fazendo pesquisa geológica na Vale, e fiquei quase 12 anos na Vale, saí como gerente geral da planta, cobri todas as áreas, desde infraestrutura, operação de mina, carregamento, transporte, planta de beneficiamento, expedição. Isso aí já no Então, começo da sua carreira. Isso daí nos primeiros 10, 12 anos de carreira, né? Então eu vim com uma bagagem, com uma escola legal de Carajás, que naquela época, pô, e passei a privatização também, né? Que foi um momento também difícil para a Vale, porque a nova empresa privada, ela achava, na época, que a Vale era uma empresa, vamos dizer assim, com muito recurso por ser estatal. Então, nos primeiros anos pós-privatização, não tinha dinheiro para nada. Era assim, não, aperta e torce o... Era meio que corte de orçamento linear, né? Então, também foi uma experiência grande de ter que viver num ambiente diferente, um ambiente mais competitivo que a empresa privada, mas que na época de estatal também era competitivo. Enfim, e aí, num dado momento, eu resolvi, por iniciativa própria, pedir meu desligamento. Eu já estava há bastante tempo lá, meus filhos estavam já com 7, 8 anos de idade, e eu queria descer, e não via oportunidade naquele momento, e nem quis trabalhar uma também, e aí pedi a demissão e desci, queria dar um tempo, fazer um sabático, e acabou que, naquele mesmo momento, estava havendo um movimento do Ike em relação a construir um projeto grande, e tinha vários amigos meus que já estavam trabalhando com o Ike, diretores, e falaram junto até com o Dr. Eliezer, que também me conhecia, e meu nome, quando bateu lá, eles me chamaram, daí eu falei, não quero trabalhar agora, não, vem como consultor. Aí chegou um dia, eu estava trabalhando 6 dias por semana como consultor, falou, pô, o que você está fazendo aí, cara? Pula para dentro logo aí, que você já está aqui dentro, né? Então foi uma coisa natural também. E lá eu parei um pouco com essa questão de operar e fui ser um cara meio desenvolvedor de business, né, de negócio. Tinha que construir porto, tinha que construir mineroduto, tinha que construir mina, fazer toda essa relação institucional. E aí foi um aprendizado que, pô, isso aí não tem escola melhor do que você fazer isso na prática, ainda mais entrando numa região que era a reserva da biosfera aqui no Minas Rio, que a gente desenvolveu esse projeto do zero, né? Sim. E foi assim, uma experiência dura. Sabe aquela de você sofrer várias vezes, você querer desistir, mas você fala assim, não, cara, puta, agora eu já entrei, agora eu não saio, só saio quando tiver o negócio pronto. Então vivi toda essa experiência de ângulo, e aí também num dado momento, depois que as licenças já estavam resolvidas, que era o trigger principal do projeto, era sair a licença, a engenharia já estava toda pronta para montar, mas obviamente tinha o desafio da montagem, mas aí eu saí também e falei, porra, agora eu vou dar um tempo na carreira, não quero trabalhar mais com ferro. E aí tinha uma oportunidade para trabalhar com ferro numa grande empresa, mas na época o Ike era a cereja do bolo ainda, né? Na época, 2011, 12, aí ele me chamou e falou, pô, você não quer mais trabalhar com ferro? Eu falei, não quero. Pô, então tem 2 projetos na Colômbia, um de ouro, um de carvão mineral, que era MPX na época, né?
E, porra, vai para lá, você já tem os CEOs, mas você vai ser um country manager lá e vai me ajudar a coordenar o trabalho das duas empresas. Tal. Eu fiz esse trabalho durante um tempo e depois acabei voltando para a MM já com uma situação ruim, né, do Ike, tendo que se desfazer de ativos e tal. Sim. E a gente construindo um porto, que era o porto de Itaguaí, Porto Sudeste, e pegamos o porto, né, na verdade, assumi o porto com, sei lá, 40%, 50%, entregamos com 92%, já vendido para Trafigura e Mubadala. Então, esse ambiente também de falta de recurso, dívida, foi uma experiência para mim também terrível, de boa, né, porque eu aprendi muito. E aí, também saí num dado momento e aí eu fui fazer o meu sabático que eu queria, fui trabalhar em fundos americanos, brasileiros, sempre apoiando a questão do business, né, de fazer business, de comprar mina, de desenvolver projetos feasibles, né? E dei aula durante 4 anos na PUC, no MBA, foi uma época que eu tinha a liberdade aí de transitar, morava no Rio de Janeiro, e aí veio essa questão de empreender muito forte. Acho que eu me preparei para empreender, né? Não, legal, mas você teve essa experiência em empreender junto nesses projetos aí com a Ike. Muito. Mas comprava e vendia ativo e negociava e, era... Mas essa noção de empreender, acho que você já também começou a desenvolver na época de estudante. Eu acho que é meio incipiente, assim, né? Não, é incipiente, mas porque vale. Quando a gente é estudante, você vai ver, tem gente que, eu fui lá semana passada em Ouro Preto, e aí tem gente que, quer trabalhar no restaurante ou num hotel, numa posada, ali na portaria, na recepção e tal. E tem gente que fala, cara, eu fazia um trabalho assim que eu gostava, né? Eu levava gringo pra cachoeira. Eu tinha um Jeep velho e eu cobrava $50 para levar a galera pra cachoeira, né? E eu ia no Seu Chico da Quitanda, ali do lado do cinema, e comprava um saco de fruta, levava um canivete, eu ia treinando, aprendendo a falar inglês e cortando fruta para os caras, e levava o cara na cachoeira, né? E aí o cara na cachoeira, ele já começava, a gente pegava uma intimidade, aí o cara falava assim, porra, tô querendo comprar umas pedras? Eu falava, não, eu tenho um cara que vende pedra, ó, segurança. Ele levava já o cara na joalheria, já ganhava uma comissão. Então era um empreendedor, mas era meio na necessidade de você fazer um dinheiro para até botar gasolina no Jeep, que era o que eu precisava, cara, ali na época, né? Aquelas festas que a gente organizava e tal, aquilo ali já era um empreendimento. A gente fazia uma festa para arrecadar grana, fazer uma reforma da República, já estava ali administrando tal, a República. Aquilo ali eu já saí de Ouro Preto assim com a cabeça, né? Se eu tiver que trabalhar numa produção de qualquer coisa, eu já consigo desembolar, entendeu? E isso daí é um negócio que ninguém tira de Ouro Preto, né? Que é essa convivência de fraternidade, né? De república. Porque ali você desenvolve a sua liderança de uma forma... assim, vamos fazer um multirão aqui, vamos pintar a casa. Mão na massa, todo mundo querendo trabalhar um mais que o outro... E aí ali você começa a desenvolver. Vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer um baile, vamos arrecadar dinheiro. Vamos comprar o computador. É um negócio... Fazer uma festa e tal, arrecadar grana, administrar aquele dinheiro ali, ficar esperto. Isso, né? Teve uma passagem em Ouro Preto muito interessante para mim, de aprendizado, e que foi... A gente via que tinha um problema no CAEM, até da questão de uso do dinheiro que era nosso, dos estudantes, de forma inadequada. E um grupo de repúblicas se reuniu e falou, vamos resolver esse problema, vamos rasgar o estatuto e vamos desenhar um novo estatuto. E teve um movimento até meio violento de entrar lá dentro da sala do CAEM, rasgar o estatuto e falar, aqui a gente só sai a hora que a gente fizer um novo estatuto que você não precisa... pagar a mensalidade do CAEM para votar, porque era desleal isso. Porque ninguém pagava nada, só que quem votava na turma antiga, eles carimbavam como pago, e a gente nunca ia pagar a mensalidade para ir no CAEM, né, cara? E acabou que a gente fez esse estatuto novo,
e entrou com o clube praticamente quebrado, não tinha conta em banco. E eu me lembro até hoje do Croaca da Tabu, abrindo a janela assim, eu sabia que eles estavam tramando esse negócio, e eu olhei e falei, eu tô fora, eu gostava de jogar bola e tal. E aí ele falou, tá fora nada, cara, você é pra dentro, vem junto, e acabou que, pô, nós ficamos um ano, uma experiência fantástica de vender 100 caixas de cerveja pro fim de semana no bar, sem Aham. encher os freezer de garrafa. Cara, era uma loucura. E vamos vender lanche lá dentro. Aí os caras que vendiam lanche fora começaram a reclamar da gente, que a gente tava, pô, tirando minha freguesia. Aí você tinha Sei. que recuar, fazer um meio de campo ali com a turma da praça. Foi uma vivência também fantástica esse período. Eu fui DJ do Caem, Naquela boate escura ali, naquela daquele boate e porra. tal. Falei, que isso, Ai, cara? cara. Nossa, que sinistro. Cara, e essa experiência que você teve aí de implementar essa mina subterrânea em Carajás, como é que foi? Ah, cara, essa foi agora já, em 2019. Tinha uma mina a céu aberto, operacional, e uma empresa australiana comprou essa mina e me convidou para ser conselheiro, porque eu já era conselheiro de algumas empresas. E aí, numa das primeiras reuniões, eles descobriram que eles tinham uma necessidade muito grande de colocar um CEO brasileiro, pela própria complexidade do mercado brasileiro em relação a um gringo chegando aqui para ser o líder de um negócio, Sim, sem conhecimento de legislação, de gente, de cultura, de cultura, né, tudo isso. cara? E eu já tinha sido entrevistado pela Chairman e pelo CEO australianos, e eles me chamaram e falaram, pô, Carlos, pô, vem para cá, a gente precisa de você para nos ajudar. E eu falei, cara, eu acabei de comprar uma mineração, e eu tinha montado duas plantinhas aqui com meus sócios atuais, né? Uma aqui em Nova Lima e a outra lá em Barão de Cocais. E eles falaram, pô, mas a gente precisa da sua ajuda, você já é conselheiro e tal. E aí eu fui para os meus sócios e falei para eles assim, cara, eu tenho ainda um desafio enquanto minerador, mesmo de ideal. Eu nunca montei uma mina subterrânea e estou com uma vontade louca de fazer isso, sabe? De brincar, E os meus sócios me de... chamam de brother, né? Aí eles olharam assim, tudo bem mais novo do que eu, né? Eles têm 38, 40, eu já estou com 50 e ela vai paulada. E aí eu virei para eles e falei assim, pô, mas é ideal, cara, eu preciso montar no meu currículo uma mina subterrânea. Eles, não, brother, vai lá e vamos fazer o inverso. Você é conselheiro lá e você atua aqui. Aham, Vira conselheiro da nossa empresa e vai atuar lá, pô. A gente sim, inverte essa ordem, sim. né? É um negócio muito carinhoso da parte deles também. E aí eu, pô, meti a cara e fomos lá montar essa mina subterrânea. E eu falava para os australianos, eu falei, cara, eu não entendo nada de subterrânea. Ele falou, Carlos, você entende de Brasil. Deixa que o subterrâneo, tecnicamente, a gente resolve. Aham, E eu aprendi pra caramba também com esses caras. aham. E tem que falar também, é mérito que a Vale nos ajudou bastante, porque o maciço de Carajás, que é a parte dos granitos ali fora da região de Carajás mesmo, que é a região de Canaã ali, ninguém tinha conhecido, não tinha estudo técnico sobre você entrar num maciço, né, em profundidade. Qual que é o comportamento geomecânico daquilo, né? Você abrir uma galeria lá dentro. Então, a gente fez isso e a Vale participou um pouco com a gente para também aprender, porque eles têm projetos subterrâneos aí futuros lá, e eles precisavam ter essa escola de você fazer um piloto. Como a nossa mina era pequena, era um piloto para eles. Sim, Né? Então, foi assim, uma experiência fantástica também, um relacionamento com a Vale. A gente é uma empresa australiana, com eles ali do nosso lado, mas sempre assim, numa relação muito próxima, sabe, de ajuda. Não tinha ali competição, não tinha nada. E foi um aprendizado também essa relação, né? Eu que já tinha vivido em Vale, voltar para ser um pequeno minerador ao lado da Vale, lá e aqui, né? aham, Porque aqui a gente também vive hoje essa realidade. A gente sim. é pequeno, perto da Vale, e a gente tem que se relacionar com eles, e se relaciona muito bem. Não, massa. E eu me lembro, cara, há muito tempo que a gente estava trocando uma ideia, aí você estava me contando que você estava procurando uma mina pequenininha para montar uma planta inteligente e tal, que não fosse te dar
muito problema para frente, né, e tal, e você conseguiu fazer isso, né? Conseguimos, cara. E acho que essa é até uma parte aí nessa questão do Grupo Avante, porque nós conseguimos achar pequenas porções ainda de direitos minerais que não tinham sido afetados ainda, não tinham sido antropizados, né, vamos dizer assim, e lavrados. Então, a superfície das montanhas aqui, ela ainda tem um minério de quando se lavrava nos anos 70, 80, Sim. que era minério rico, que você não precisava concentrar usando água. Aham. Então, nós abrimos hoje, as nossas minas ainda funcionam a seco. Então, é um processo extremamente simples, barato, mas que, quando você atinge uma maturidade da mina, você precisa migrar para um processo a úmido, porque o minério ele vai enfraquecendo em termos de teor, né? Sei. Em profundidade. Então, hoje, depois de 6 anos aí de empresa, a gente já tem um projeto que vai usar água no beneficiamento, mas usando todas as técnicas modernas aí de Sim. empilhamento de rejeito, de Sim. filtragem. Não vai ter barragem, não vai ter nada. Aham. Mas é uma necessidade natural quando você explora uma mina desde a superfície. Ela vem rica e vai empobrecendo. E a gente leva, né, os nossos alunos aqui de pós-graduação para visitar a mina, a Ferro Puro, e assim, o pessoal sai de lá com brilho nos olhos. Quero te dar os parabéns por isso, brother. Ó, esse parabéns eu quero dividir com meus sócios, né? Em especial um sócio que nem está mais com a gente hoje, que é o João Paulo, ele que resolveu, por questões particulares, sair para voar solo, mas ele foi um protagonista muito importante nesse trabalho. A mãe dele, que é a mãe do Lucas, meu sócio também, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande com comunidade, com sociedade. Ela havia trabalhado, para você ter uma ideia, eles trabalharam na Ângulo, no Amapá, num projeto, e ela, de forma voluntária, fez um trabalho numa favela lá, Beira Rio, daquelas palafitas, Sei. que chama Favela do Lesbão. E a Ângulo, ela operava em 17 países na época. Eu não sei hoje quanto os países ela opera, mas na época eram 17. E teve uma rodada, né, um concurso do melhor trabalho em relação com comunidade mundial, e ela levou o prêmio do melhor trabalho, isso aí em 2010. Aham. Né? Então, assim, a Cláudia ela tem uma experiência muito grande com isso, e ela também foi protagonista nessa história nossa, e acho que todos os sócios, porque tem que ter, para você fazer uma mineração diferente, tem que ter convergência entre os sócios. Não adianta eu ter uma ideia, você ter outra, que a gente não vai convergir. Porque para você fazer um trabalho como você viu lá nas nossas minas, você precisa abrir mão um pouco do resultado, tanto de produção quanto no resultado econômico, para você... Eu costumo contar uma historinha que eu vou contar para você rápida aqui, que assim, eu não sei quem botou o minério lá na montanha. Se for uma questão da ciência, se foi Deus, cada um acredita de uma forma, né? Nós, engenheiros, acreditamos na ciência, né? Sim. Mas tem gente que fala, pô, botaram aqui. Então, se você vai fazer uma intervenção na montanha para retirar um determinado minério, você tem que compor com a sociedade que está em volta para eles participarem disso também de forma ativa, para quando você, como o minério é finito, para você aprender qual que é a vocação deles, que vocação que é. Lá na região, por exemplo, que a gente está ali no Gandarela, a vocação deles é turismo de montanha, né? Turismo rural de fazendas. Certo. Então, você começa a promover essas atividades com eles, fora de condicionante para você ter licença. Aham. Não tem a ver com condicionante. Sim. E você começa a fazer esse trabalho com eles para quando, para você dar o retorno para eles, que aquele minério, querendo ou não, é deles, está ali na montanha. Aham. Né? O subsolo, tudo bem, pertence ao governo, a superfície pertence ao É o superficiário, dono, território, né? mas ele está ocupando aquele território onde tenha... Vamos dar um pedaço daquilo para transformar aquela região numa região melhor, Sim. num desenvolvimento social melhor. E é isso que converge todos os sócios, né? Aham. Então, quando você
descobre a vocação e você aplica recurso na vocação e apoia de forma sistemática, metodológica, com profissionais que sabem de desenvolvimento de comunidades e social, o dia que você exaurir a mina, você não vai ter um problema socioeconômico de fechamento de mina, que gera aquela pobreza imediata quando para de se pagar o imposto, quando demite todo mundo. Não, aquela comunidade já vai estar preparada para aquilo. Então, eu acho que o exemplo ali das nossas minas é que ainda está para acontecer, o dia que exaurir, porque aí você vai ter a sociedade pronta para continuar. Não vai ter efeito. Emancipada. Então, a gente ainda está no começo desse trabalho, mas é um trabalho que a gente fala lá dentro da empresa, a gente não abre mão dos pilares, né? Que é a segurança dos empregados, que é o meio ambiente, que é a comunidade. Né? A gente não tem essa relação hoje de assim, não, para tudo que tem que produzir, né? Não. Vamos atender os pilares e depois a gente produz. Que é consequência a produção. Né? E assim, a impressão que a gente tem, assim, quando a gente vai no território é que está todo mundo engajado junto com o empreendimento. Não, eu vi até legal. uma placa lá, a Associação dos Moradores aqui agradece a Ferro Puro, tal, Grupo Avante. É muito legal. Acho que é um modelo hoje, principalmente do ES. Né? O G é de governança, que obviamente que tem o resultado de uma boa governança, até pela questão da harmonia das decisões para se fazer o ES. Mas a governança ainda é um caminho que a gente ainda está trilhando, que ainda é um próximo passo agora, que a gente está dando nesse momento hoje e fortalecendo a empresa para ela ter uma robustez ali de governança. Mas eu acho que já tem, né? Porque está dentro do modelo de negócio sustentabilidade. Então, assim, é um grande passo. É um grande passo. Porque você implementar a sustentabilidade depois que o pau já comeu por muitos anos é bem mais difícil. Né? E só funciona. Inovação e sustentabilidade, eu acho que só funciona, assim, funciona bem quando está dentro do modelo de negócio, do empreendimento. Quando não está para implementar, fica meio que artificial, forçado. Aí você tem que ter um esforço muito grande para adaptar tudo, né, para funcionar. Você sabe, Gustavo, que tem assim uma questão muito importante, que é a questão, primeiro, o benefício de você ser pequeno. Sim. E de você ter a decisão ali na mesa e você estar lá dentro do dia a dia operando aquilo. Né? Eu vejo muito empresa grande com um discurso de uma cultura de sustentabilidade, mas na prática não acontece. É o greenwashing. Pela distância. Né? Então, assim, o diretor de sustentabilidade é um cara do Rio de Janeiro que não conhece a questão da localidade ali, daquela coisa. E por causa do tamanho, não é porque ele não quer conhecer, não, é porque é muito distante dele, né? E ele também é um cara que tem um monte de responsabilidades que não cabe a ele estar indo no local, né? Mas, então, você fala que vai fazer, você pensa em fazer, mas a coisa demora. Então, acaba que a comunidade perde a crença que aquilo é verdade. Sim. Né? Então, acho que esse é um problema. E o outro também é um problema da cultura que você implementa dentro da empresa, de assim, não tem viés, a cultura é essa, nós somos assim. Né? Então, um exemplo aí, talvez, da parte da diversidade, da inclusão. Né? Você fala assim, tem que ter X% de mulheres na liderança, tem que ter X% de independente de raça, de cor e tal. E aí você vê, empresas grandes que têm a obrigação de implementar por pressão, né, social, e implementa assim, eu vou pintar meu caminhão de rosa, eu vou fazer um arco-íris na porta do... Enfim, mas assim, na prática não acontece. E a gente, numa empresa pequena, a gente tem essa liberdade de ter, é diverso, é incluso, e não ter obrigação de fazer vamos dizer, esse marketing de que você está fazendo. É natural. E quando né? você vai olhar os seus números,
você é diverso, você é incluso, você tem liderança. Hoje a nossa empresa tem 35% de liderança feminina. Aham. Então, esse é um número grande em relação a outros A outros, segmentos principalmente e na tal, mineração. principalmente a mineração. Mas você acha que a gente fez alguma meta para ser cumprida? Não, foi natural ali. As pessoas foram entrando, foram assumindo as posições e hoje estão lá. E são pessoas fantásticas e meritocráticas, porque elas merecem estar lá, né? Sim. Mas não tem Entendi. forçação. Então, essa questão da cultura é muito importante. Entendi. Ô Carlos, eu vou pedir para a primeira surpresinha para você aqui agora. Vou pedir para a produção aí trazer uns brother nossos aí para falar de você, falar mal de você. Aí, ó. Essa é surpresinha mesmo, não tinha Solta ideia aí, disso. Play. Eu não tinha ideia mesmo. Ih, Botelho! Falar do Carlos Gonzalez é falar de um bom amigo de 40 anos que virou um grande irmão. Pessoa extremamente correta, centrada, leal e que tem um coração do tamanho do mundo, né? Tenho muita gratidão por ter ele na minha vida por tanto tempo e espero que esse tempo se estenda por muito mais, né? Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Aí, ó, cara. Podemos falar do Sérgio um pouquinho? Pode. Você tá em casa aí, ó. Cara, tem que falar dele. O Sérgio, primeiro que é um grande amigo, pô, a gente se conheceu na universidade e ele era da Castelo, eu era da Gaiola. E na época, a minha mãe tinha um Fusquinha em São Paulo e eu tinha uma prova final. Eu falei assim, mãe, porra, empresta esse Fusca para mim fazer a prova. Era dia 5 de janeiro a prova final. E eu fui já macumunado que eu ia pegar esse carro e ia bater lá no Nordeste. Com uma namorada na época, enfim, né? E aí eu falava, pô, mas eu não tenho rádio no carro. E eu sabia que o Sérgio, ele tinha um toca-fita com uma bateria debaixo da cama dele, que era um Rodstar daquele King antigo. Sim. E eu fui lá e falei, Sérgio, porra, me empresta esse rádio, senhor, que eu vou botar uma gaveta no Fusca da minha mãe, que eu vou viajar. Porra, não deu outra. Ele foi lá, arrancou assim Toma. negócio, toma o rádio. Pô, eu devolvi 3 meses depois para ele, o rádio quebrado, né? Diga-se de passagem, né? Então, brincadeira, mas Sérgio, pô, é um cara que a gente desde essa época tem uma amizade muito grande, trabalhamos junto na Vale, trabalhamos junto na Anglo. Acho que a última nossa foi que há um mês atrás eu estava visitando meu filho, que faz engenharia de Minas e geologia na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E tô lá, recebo uma mensagem dele falando, pô, você tá onde, velhinho? Eu falei, cara, tô visitando meu filho aqui em Liverpool. Ele falou, cara, eu tô em Manchester visitando o meu filho aqui. E nós fizemos um encontro em Liverpool há menos de um mês, foi dia 8 de março, salvo engano. E, pô, fomos num restaurante lindo, ele com o filho dele, eu com o meu, com a minha esposa. Foi assim, um encontro maravilhoso, assim, uma tarde fantástica, cara. Massa. Grande Sérgio. Grande Sérgio. Tem mais uma aí, Play, pode colocar. Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez, tive a grande satisfação em conhecê-lo em 2015, quando eu era ainda um estudante para prestar vestibular. Então eu fui morar lá na República Gaiola de Ouro, a República Federal, né, da Escola de Minas. Então eu estava estudando aí para fazer o vestibular para geologia. Na verdade era metalurgia. Depois eu me encantei com a geologia e me mudei para o curso de geologia. E aí, pô, Carlos foi uma pessoa que me recebeu na República Gaiola de Ouro. Ele já ex-aluno da República, havia formado em geologia, né? E no momento que a gente se conheceu, ele estava fazendo o segundo curso de engenharia, o curso de mineração. Então foi um cara assim que me ajudou muito nas lições de física, nas lições de matemática, né? E contribuiu muito aí para o meu sucesso para passar no vestibular, né? Depois tive o prazer, sim, ainda aí entrei como bicho na República e tive o prazer de acompanhá-lo aí alguns meses nos seus dias profissionais, nos seus passeios nos fins de semana, cachoeiras, né? Então, assim, e sempre ele, né, com essa cadência dele aí de evoluir as pessoas como ser humano, como profissional, e assim ele me ajudou muito. Depois
me formei em geologia, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em alguns projetos, né? E ele foi, inclusive, gestor de alguns contratos aos quais eu executei. E assim, obrigado, meu querido. Bom estar aqui, podendo dar esse relato para você e para vocês. Um ótimo dia, né? Eu acho que hoje não, para vocês aí já vai estar à noite. Grande abraço. Com Deus. Aí. Francisco, grande. Esse também é fera, viu, cara? Isso aí, conheço ele assim profundamente, porque eu estava saindo da República, ele estava entrando, mas vamos dizer, era um bicho bacana, né? Um bicho legal, né? Que você fala, né? Esperto. Cara, que gostava também, Bichão era dos esperto. nossos, é aquele dos nossos, né, cara? Se adaptou muito rápido na vida de trabalho em equipe ali dentro da casa e criou, né, assim, a cultura nossa que já existe. Cada república tem a sua cultura, mas ele foi rapidamente, ele se adaptou. E também foi empreendedor na época de estudante. Você sabe que é isso que eu ia contar agora, que na época da Anglo, a gente precisava sondar, porque a gente queria fazer o IPO da empresa, mas era muita sonda. Que eram 14 quilômetros de montanha, e você tinha que fazer um trabalho fast track, assim, um negócio muito rápido. E a Geosol, as empresas grandes, não tinham sonda disponíveis, porque o mercado estava crescendo muito e estava todo mundo demandando sondagem. E o Francisco, acho que ele e o sócio dele tinham uma sonda. E aí nós compramos mais duas, que só tinha duas, senão a gente compraria mais, e fez um comodato com eles, que eles usavam a sonda que era nossa, eles vendiam serviço, e descontavam no preço e iam pagando essa sonda. E acabou que ao longo dos anos que ele trabalhou com a gente, a sonda foi paga e ficou em posse deles. Mas foi um momento muito legal, porque eles também eram empreendedores, estavam querendo crescer, não tinham capital, e a gente querendo sondar e não tinha sonda. Então foi um casamento perfeito, deu tudo certo. Inclusive, ele saiu dessa sociedade, o sócio dele hoje continua furando para o Grupo Avante. Ele tem 2, 3 sondinhas lá, ele está sondando para a gente. Excelente. Muito bacana, cara, muito bacana. Aproveitando, abraço, Pateta. Aproveitando, Carlos, o que o profissional que vai para o mercado não recebe da universidade de conhecimento? Esse daí nós conversamos um pouquinho disso. Eu acho que existe hoje uma capacitação técnica que a universidade entrega para o aluno. E entrega bem. As universidades hoje, as federais, geologia, mineração, elas entregam bons profissionais. Mas para o cara ter ascensão dentro de uma organização, ele precisa ter uma condição de contorno, que são, vamos dizer, os soft skills que você falou, né? Que são competências que, infelizmente, a universidade não ensina isso para o aluno. E se ele não tiver um jogo de cintura rápido, ou uma capacidade rápida de interagir com isso, ele vai ter dificuldades na saída dentro da empresa, né? Então, são competências como comunicação, trabalho em equipe, negociação, inglês, uso de software, ESG, né? Então, são questões que talvez... e até uma coisa que a gente está trocando aqui, a gente pudesse já previamente capacitá-los para isso, né? Mesmo que de forma fazendo alguns testes, alguns estágios com relação a isso, mas assim, eu sinto hoje, eu como empresário, né? Eu sinto quando chega um engenheiro novo na tua área, ele entra e você já querendo que ele tenha essas competências. Sim. Mas ele não tem, ele tem. Então, como a gente já sabe disso, a gente dá um tempo para ele se adaptar lá dentro, para ele adquirir. Mas tem empresas que não dá esse tempo e já cobra. Então, para o cara, gera um resultado assim, eu estudei tanto, mas eu não uso nem 10% disso no meu dia a dia aqui. 90% é condição de contorno, são as soft skills que, eu não aprendi essa coisa, né? Sim. Então, existe esse gap. Existe esse gap hoje, porque tem a turma mais antiga que fala, geração woke, os caras vêm já com outra vibe. Não é, eu acho que aumentou
essas condições. O cara tem que vir cheio, pleno. E ele não vem, por quê? Porque ele não teve essa experiência. Né? Então é uma dica aí, até para o Instituto Minério, né, Gustavo? Para a gente desenvolver um trabalho desse porte, que eu acho que, vamos dizer, abreviaria a entrada de um cara no mercado de trabalho e ele ser absorvido e ser competente e ter ascensão e virar um grande cara aí futuro e ter orgulho da profissão. Então, beleza. Vamos fazer, tá então. Você deu ideia aí, ó. Agora aguenta, né? Você deu ideia? Vamos fazer. Você me ajuda? Cutuquei o cara com a vara curta. Você me ajuda, nós vamos entregar. Bacana. Você não vai receber muito bem aqui, não, mas, não, mas isso aí não saláriozinho de isso professor. Não é por dinheiro, não. Isso aí a gente faz por ideal mesmo, né? Mas, trabalhar com educação realmente é por ideal. É ideal, porque não dinheiro não não dá, financeiro, não. Mas é tão gratificante, né? Você vê. E eu tenho na minha carreira assim, pessoas que trabalharam comigo e hoje são CEOs de empresa, diretores de empresa, e o cara volta, te encontra, te abraça assim, e fala, porra, cara, aquelas nossas conversas, né, cara? É sempre bacana você ter esse prazer, né, de dividir. Sim, bacana. Não, com certeza. Ô Carlos, uma pergunta mais pessoal. Qual foi o seu maior erro ou tropeço na sua trajetória e o que você aprendeu com ele? Cara, putz, agora essa daí você me pegou de surpresa. Eu tenho uma filosofia, e eu passo isso muito para os meus filhos, que é assim, cara, você tem que estar pronto para tomar decisão, não precisa ser naquela hora, né? Mas você pode levar essa decisão, às vezes, para casa e perguntar para o seu melhor amigo, né? O que ele acha, né? E uma vez eu recebi esse feedback de um cara até chileno que me falou isso e eu falei assim para ele, pô, mas eu já falei com o meu melhor amigo. Ele falou, não falou não, cara. Eu sei que você não falou. Eu falei, não, mas você não sabe nem quem é meu melhor amigo? Ele falou, não, eu sei. O seu melhor amigo é o travesseiro. Então, quando você tem uma encruzilhada para tomada de decisão, não tome ela na hora, né? Eu até costumo falar isso, palestras que eu dou e tal, pô, não passe e-mail 7 horas da noite, porque você está com a cabeça cheia. Se no outro dia você lê, provavelmente você não vai mandar o e-mail naquela linguagem, né, naquela narrativa que você fez. Aquele e-mail da sexta-feira. Pô, não faz isso. Você tem tempo. 19 horas, né? Você tem tempo para... Responde no outro dia, né? Toma a decisão no outro dia, pede 1, 2 dias, 3, 4, uma semana, depende da complexidade da decisão, né? E esse melhor amigo, ele me falava que era o travesseiro. Porque quando você deita na cama, você tem que ter um ritual de você chamar, cara. Chama com fé. Pô, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou tomar essa decisão e tal? E você pensa, mentaliza aquilo e você dorme com aquilo. E o primeiro despertar da manhã, a hora que você abre o olho, a resposta já está dada. Que é o seu coração, que deu o seu interior. E eu tenho muito isso. A fé que eu tenho é essa, né? Sim. De você realmente pedir, chamar para algo superior aí te ajudar, né? Que é a fé, né? Então, eu não me lembro assim de coisas... porque depois que você toma uma decisão, eu falo até com meus filhos isso, no regrets, né, cara? Não tem arrependimento. Você já tomou, cara. Então, assim, você pedir uma demissão numa empresa, no outro dia você sai e fala, cara, o que eu fiz, né, cara? Mas, porra, sem arrependimentos, né, cara? Você fez porque você conversou com o seu melhor amigo, ele te deu essa direção para você tomar. E acaba que a direção que você toma dá certo. Porque você não tem mágoa, você não tem arrependimento. Então, assim, eu não sei te dizer. Você me pegou de surpresa, assim, lembrar uma coisa que eu fiz de muito errado, que eu me arrependo, acho que não. Não sei. Talvez até no final do bate-papo. Ô, Play, agora vamos soltar aí mais um vídeo aí, mais um brother nosso. Vamos lá, mais um Só tem camisa 10. Não, só tem craque aí. Só tem craque. Seleção. A gente teve muitas histórias em Ouro Preto, né? A maioria delas não podem nem ser contadas aqui, né? Mas eu tenho uma muito boa, que quando eu era calouro, tinha acabado de chegar em Ouro Preto, estava ali na escola de farmácia fazendo a minha matrícula. A escola de farmácia, as janelas dão para a rua, o boteco chegou com o Jeep dele,
acelerando, fazendo uma algazarra danada. Todo mundo que estava ali fazendo matrícula, a bicharada toda se virou. Ele pulou sem camisa, de shorts, para dentro da sala, né, da grande sala que tinha lá na escola de farmácia, e gritou: "Jarada, quem não tem casa, vem comigo, vamos ficar lá na gaiola". Aí eu e mais 2 que estávamos lá fazendo a matrícula, vamos lá. Aí ele foi lá, ajudou a gente a fazer a matrícula, e a gente pulou a janela para dentro do Jeep e fomos para a gaiola. Chegamos lá, tinham mais 2, então foi assim a primeira vez que eu vi o Carlos foi desse jeito lá fazendo matrícula. Tá parecendo filme isso aí. Tá parecendo filme, né, cara? Não, e o Janjão, ele tem um lado legal dele, assim, porque ele, assim como o Brutus, que era um outro cara que morava com a gente, eles são super caretões, assim, né? E, pô, são... E a gente era aqueles caras mais despachado, mais extrovertido, mais doidão, Sim. vamos dizer assim, né? Mas a gente tinha um carinho por eles, porque eles andavam com a gente mesmo tendo um perfil diferente da gente, né? Então isso daí, porra, é harmonia, de novo, né? A gente respeitava ele respeitava a gente era mais extrovertido, mais doidão, e eles tinham aquele jeito deles mais reservado, mas, pô, grande amigo, Janjão. Também teve comigo esses dias agora, nós almoçamos junto, foi muito bacana. Que também ficou extrovertido com Que o passar agora, do tempo, né? Depois de 5 anos de república, todo mundo fica extrovertido, né, cara? Mas é mesmo, cara. Cara, e você tem alguma prática pessoal, né, ou filosofia de vida que te guia nos momentos difíceis? Tem. Isso eu tenho. Isso aí não é... Isso aí eu tenho fé, né, cara? Eu acho que eu não tenho uma religião definida, eu sou católico porque eu fui batizado, fui crismado, minha família toda era católica, meu pai era espírita, então eu tive esses 2 lados assim da crença, né, de acreditar nos 2, porque eu via, né, a bondade de um lado, a bondade do outro, mas eu nunca fui praticante de religião, mas eu aprendi a ter fé, aprendi a rezar para o Deus, seja ele qual for, qualquer religião, mas quando você adquire esse hábito de rezar, de pedir, de chamar, de estar com esse valor, né, no coração, eu acho que isso faz uma diferença grande. Eu tenho uma experiência muito legal com os meus filhos, eu acho que isso vai acontecer com todo jovem, né, que eles estudavam até em colégio religioso na época, e de repente eles pararam de ter a crença. Eles começaram a estudar história e ver que aquele negócio não era... eles não tinham crença, eles eram... E uma vez eu fui até a cidade dos meus pais, quer dizer que eles moravam lá, eles não eram de lá, mas é no Vale do Paraíba, e passei por Aparecida do Norte, e deu curiosidade de eu mostrar a Basílica Nacional para eles. E eles se recusaram e ficaram dentro do carro. E eu entrei com a minha esposa. E eu deixei. E aí eu adquiri o compromisso, assumi o compromisso de conversar com eles sobre isso com mais profundidade, né? E hoje eles estão aí formados e eles olham para mim e falam assim: pô, pai, você me ensinou a ter fé. Porque eu não sabia o que era também. Sim. Então eu lutava contra uma coisa porque é coisa do jovem, do adolescente, mas hoje eles têm fé. Você não precisa ir na igreja, não precisa fazer. Então essa é uma coisa que me fundamenta, sabe? Assim, você chegar de noite, você agradecer, você pedir, você fazer um resumo do dia, pedir ajuda para algumas coisas, acorda no outro dia, tem muita resposta. Então é isso. E a segunda é você ser leal com seus valores, né, cara? Você não burlar seus valores para conseguir aquilo que você quer. E aí é aquela liderar pelo exemplo, né? Você não faz nada que você não gostaria que fizessem com você, né? Certo. Então, acho que isso aí é uma receita que dá certo. Né? E, pô, ser positivo, acho que assim, é ser realista, né? Mas sempre acreditar que tem uma saída boa para as coisas e encontrar, né? É outra brincadeira que eu falo com meus filhos, que são da área eletrônica, né? Eu falo, cara, a vida é igual a um videogame. Você joga, você tem que achar a chavinha para passar de fase. Então, vai procurar a chavinha na tua vida, cara. Porque a hora que você acha, você bate no peito e fala, porra, cara, venci mais uma. Agora eu vou para a próxima chavinha, né? Então, é um pouco disso que eu acredito, que me move.
Não, massa demais. Brother, você tem uma atuação, você já construiu muita coisa dentro da mineração. Como que você enxerga hoje a mineração brasileira e quais são as tendências aí de legado para deixar aí para a sociedade? Olha, eu faço essa. Óbvio que eu estou nesse mercado há mais de 30 anos, mas eu faço uma comparação grande com os países de grande extensão territorial. E aí eu tenho que, principalmente, Austrália e Canadá, né? Então, eu acho que ainda o Brasil é um país das oportunidades. Existem preocupações de segurança jurídica e institucional hoje no país, com relação ao desenvolvimento de empresas, principalmente estrangeiras, né? Então, isso é um alerta. Mas também existe ainda um excesso de burocracia no Brasil que prejudica o Brasil em relação a esses outros grandes, né? E uma coisa que o brasileiro sempre reclama, né, e fala assim, pô, vem empresa estrangeira ele lavrar o nosso minério. Mas tem muita empresa estrangeira que é brasileira, que ele precisa captar dinheiro, ele vai para a Bolsa de Toronto, Bolsa de Sydney, que tem uma legislação já bem descrita e que protege o acionista de aventureiros minerais, vamos dizer, e que garantem essa legitimidade de você captar dinheiro para desenvolver projeto, de forma legal, né? Então, o Brasil ainda não tem isso. Então, assim, às vezes, por desconhecimento, as pessoas criticam, uma empresa canadense. Não, os sócios são brasileiros, moram em São Paulo, em Minas, no Rio, ou em outro estado, mas ele tem que fazer esse mecanismo fora do Brasil para poder fazer, porque lá fora está organizado, e aqui não tem consenso ainda do como fazer, né? Então, agora, que o país é um celeiro para mineração ainda, tem muita coisa a se descobrir. A legislação ambiental ela é completa no Brasil, né? Não é assim, se fala exagerada, não é. Eu acho que o problema ainda é burocracia, porque os mineradores sérios sabem como fazer um bom estudo de impacto ambiental, sabem as empresas profissionais que fazem isso e tal, dentro da legalidade. Então, às vezes você tem problemas institucionais, mas o legal, o Brasil tem uma legislação forte. Uma das mais complexas, né? Inclusive. E a questão do Código Mineral teve um ajuste aí, né? Na época do governo Temer, que foram 4, 5 MPs que saíram, que ajudou, melhorou. Mas caberia aí uma revisão, mas de uma forma justa, né? Sem viés. Né? Eu acho que melhoraria também esse ambiente da mineração. Certo. E como que você avalia? Eu sei que vocês têm um empreendimento exemplo, mas não é a realidade de todos os empreendimentos aí que a gente tem, né? Como que a gente muda esse panorama aí? Como que a gente consegue influenciar para que esses outros empreendimentos que não estão ali atuando de uma forma adequada passem a atuar de uma forma adequada? Cara, isso daí vai muito da cultura, né? Não adianta, se você tem uma cultura, vamos dizer, extrativista robusta, aquela que você vai lá extrair porque aquilo é teu e você não deve satisfação, você já... mas acho que é cultural esse negócio, porque entre você poder ter uma relação harmônica e entre você criar um conflito para poder se sobressair, a escolha é tua, né? Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui num advogado famoso, aqui de Minas Gerais, perguntar sobre eu tinha dúvida sobre a política mineral, se eu podia fazer ou podia não fazer, né? E eu fui com uma pessoa comigo, ele que tinha me provocado sobre isso, e aí o advogado falou, olha, pode fazer, não tem problema, tem esse risco, tem aquele, tal. Quando acabou a reunião, nós saímos da sala, descemos, tocou meu telefone, era o advogado, ele falou, volta aqui, só você. Aí eu peguei e voltei, ele falou, pode ser feito, para todo mundo, menos para você. Eu falei, por quê? Porque eu te conheço.
Pô, você não tem nenhum processo. Se você tiver um processo na sua, você não vai dormir à noite, você vai se sentir incomodado, você vai alterar o seu cotidiano por conta dessa preocupação, né? E a pessoa que estava do seu lado já tem uns 30, 40 nas costas e não está nem aí. Então, assim, dá para fazer de outro jeito? Dá. Burlando, fazendo gol de mão, aquele negócio. Mas tem pessoas que não conseguem fazer, né? Não é uma coisa natural você fazer. Certo. Então, acho que isso depende muito, não tem regra. Eu fui assim agraciado com os meus sócios, a gente tem uma convergência grande, né? Existem minerações familiares ainda que a geração nova está fazendo diferente. Entendi. Né? E tem empresas que a geração nova tenta fazer por ideal de fazer o certo, mas ainda tem uma rigidez lá de trás, falou, pô, eu sempre fiz assim, cara, e sempre deu certo. Por que você vai querer mudar agora? Sim. Né? Sim. Então, são vários dilemas aí, né, que depende. Né? Você pode escolher o seu lado. Você ter o lado de ter uma operação a qualquer custo e ter a preocupação de estar entregando de forma correta para a sociedade aquilo que você veio fazer, e tem o jeito de você fazer e falar, não, eu vou perder aqui um pouco, mas eu vou fazer. Então, depende. Acho que é meio cultural isso. Tem muita gente aproveitando essa onda aí, né, que está rolando agora de influência de pessoas que não acreditam no ISG, né, na parte do socialmente justo e culturalmente diverso da sustentabilidade, que, no meu ponto de vista, você cria um ambiente que ele não tem sustentabilidade, né? Você não investir nessa área, principalmente num território igual ao nosso, onde a maior parte dos problemas são sociais e não ambientais. A gente tem uma diferença muito grande dentro das pessoas que atuam na mineração em relação a cargos, a posições de liderança e tudo mais. A gente vê alguns esforços para corrigir certas diferenças, mas o pessoal tem muita gente aproveitando essa onda trumpista aí para desfazer alguns esforços, né? O que você acha disso? Olha, para quem já viveu a mineração bastante tempo, e aí até os anos 80, por exemplo, você tinha uma... Eu vou falar da mineração, mas é da indústria de uma forma geral, Sim. né? A indústria não se preocupava com o empregado, não se preocupava com segurança do trabalho, você Sim. tinha níveis de acidentes absurdos, você teve uma cidade no Brasil, que era Cubatão, que foi a cidade mais poluída do mundo. Né? Então, esses movimentos de ESG para você consertar esses equívocos, e você vê que hoje já houve uma evolução gigante em relação a isso, e ninguém deixou de ter a sua margem ali. Você aprendeu a trabalhar direito. Né? Agora, por outro lado, existe um grupo que se apodera da sigla ESG para cometer excessos ou cobrar excessos das pessoas ou das empresas. Então, eu me lembro, fazer uma analogia aqui, eu me lembro, isso aí eu trabalhava na Vale à época, que surgiu o 5S, que era uma metodologia japonesa, aquele negócio do 5S. Eles usam até hoje. Né? Não, e é legal. Só que chegou num ponto que você tinha que colocar na tomada, liga e desliga, mas você falava, cara, senão você tomava uma não conformidade. Aí você falava, mas se ela está numa posição e a luz está acesa, eu não preciso ser redundante e escrever desliga na posição que é só apertar o dedo oposto. Não, isso é não conformidade que tem que ter. Então, na época, a gente ficava indignado com isso. E hoje em dia não tem mais essa necessidade, as pessoas fazem o 5S ajustado, vamos dizer assim, que entrou na cultura de 5S. Né? A questão de usar o cinto de segurança, que era uma coisa que ninguém usava. Né? Meu pai mesmo falava, eu nunca vou usar isso aí. E depois você chega 5 anos depois, está todo mundo usando. Isso. Né? Então, existem certos exageros, né? De um ultra cobrança de uma... Mas eu acho que o tempo, ele ajusta.
mas sempre a gente pula uma etapa à frente e adquire um conhecimento cultural que a gente não tinha antes. Aham. Né? Então, eu gosto dessas motivações. Elas chegam no momento, no tempo, que elas viram agressivas e prejudicam o negócio, mas depois ela volta num meio termo, vamos dizer. Ela harmoniza. Ela harmoniza e você continua e dá um passo à frente. Entendi. Eu acho que isso é necessário Entendi. para as organizações. Excelente. Play, temos o nosso último convidado. Esse aí não é 11, camisa Esse é 11, joga na ponta esquerda. Esse é camisa 11. Ah, Ronaldo. Alô, um abraço a todos. É o fenômeno. Um abraço aí para o Gustavo Cruz, Instituto Minério, Carlos Gonzalez, entrevistado. Vieram para falar sobre o último, e você na vida dele a vida inteira, não lembro quando nos conhecemos, mas posso dizer que quando a gente ainda tomava Nescau. Teria que contar muitas coisas, dizíveis e indizíveis sobre ele. Mas vamos nos concentrar aqui, na minha opinião, sobre o que o tornou esse expoente da mineração brasileira, essa pessoa tão conhecida aqui, de tantos projetos aí na mineração. Desde moleque que a gente tem, que o nosso querido amigo Carlos tem muita criatividade e inspiração. Então é um cara que sempre trouxe novidades, sempre quis buscar um novo, sempre quis buscar coisas diferentes. Isso não adianta muito, não faltasse esse segundo item, que é coragem, muita coragem para executar essas ideias malucas que a gente tem, né? Quando elas aparecem e parecem malucas no final, acabam fazendo algum sentido. E finalmente, o principal talvez de tudo isso, também para fechar, o entusiasmo com que executa essas tarefas e a capacidade que tem de envolver os colaboradores com essas tarefas, com o mesmo entusiasmo dele, que é contagiante. Assim, a fórmula perfeita. O novo, a coragem para executar e a execução bem feita por uma equipe de excelência que ama o que faz. Então, eu acho que são esses 3 itens os principais. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. E aí, Carlos? Pô, é o meu melhor amigo, todo mundo sabe disso, e a gente se conheceu com 10 anos de idade, e é até uma história engraçada, porque eu estava tocando numa banda e eu simulei um acidente ali, porque eu tinha 12 anos, 11 anos de idade, e aí eu saí da banda, porque era uma festa na Pai, olha que loucura, né? Aham. E ele era vizinho da Pai, ele tinha uma casa, ele me viu, ele falou, pô, cara, eu vi que você bateu a baqueta e fingiu que era a sua cabeça, tal. Vamos lá tomar um Nescau na minha casa. E aí eu conheci a pessoa, né? Então, o Ronaldo é um cara fantástico. Quando a gente foi morar em Ouro Preto, que a gente era de São Paulo, de Taubaté, na verdade, ele é de São Paulo, capital, eu sou, os dois mudaram para Taubaté. O pai dele era um executivo da Ford, faleceu, infelizmente. À época, ele tinha 10, 12 anos, quando o pai morreu. E a gente pegou uma amizade muito forte, fomos fazer vestibular junto em Ouro Preto. E quando nós chegamos em Ouro Preto, a gente ia morar junto. E aí eu falei para ele assim, não, cara, você vai para um lugar, eu vou para o outro, para a gente poder ter mais amigos. A gente vai, se a gente ficar só nós dois juntos, nós vamos ficar na panelinha. E, coincidentemente, eu vim para Gaiola e foi para Tabuca em frente. As repúblicas, elas tinham uma relação de amizade, mas assim, meio distante. E quando nós dois chegamos, a gente fez uma coisa muito fraterna. Uniu as duas. Juntou as duas, até hoje um tem chave do outro, entra para um lado, entra para o outro. Então, porra, um cara fantástico. Tem uma história em Carajás também muito bacana, porque ele, na necessidade, ele trabalhava na Geosol, ele me informou que tinha uma vaga para mim concorrer, foi aquela vaga que eu contei no começo, e depois moramos junto um pedaço, e sábado eu estou indo na casa dele no aniversário do netinho dele, que vai fazer 5 anos, e eu já recebi o convite e vou. Legal. Não, massa demais, brother. Pra gente fechar, no começo aqui eu te perguntei, né, quem é o Carlos Gonzalez pelo Carlos Gonzalez. Agora eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. O que o Carlos Gonzalez deixou de ser? Ah, cara, eu acho que eu não deixei, não. Eu acho que viver é uma evolução, né, cara? E acho que a gente, dentro lá do PNL, né, você desempenha vários papéis na sua vida, né? Papel de filho, papel de pai, papel de marido, papel de amigo, papel de profissional.
Então, viver é você adquirir conhecimento em todos esses papéis que você executa ao longo da vida, né? Então, outro dia eu estava com a minha esposa jantando, ela falou, pô, você trabalhou pra caramba, mas você sempre deu atenção para os seus filhos, né? E até hoje eles me demandam um tempo grande, apesar de estarem com 25, 22 e 20, mas eu tenho que estar conversando com eles, né? Talvez eu tenha renegado um pouco a minha família, porque eu saí de São Paulo com 18 anos, na época não tinha essa facilidade eletrônica, a gente se conversava, e quando meus pais faleceram eu sentia um remorso, falei assim, pô, eu fiquei, sei lá, eles morreram em 2011, isso aí vem no 86, pô, 20 e poucos anos fora, eu vivi até os 18 com eles, depois a gente se encontrava, tinha uma relação boa, mas o papel de filho, talvez eu tenha deixado o orgulho para eles, né, de ter se tornado um homem, e meu pai falava muito isso para mim, né, meu pai, ele nunca tinha me beijado, a gente era meio truculento, sabe? Ele vinha, chegava, dava porrada, pá, aquela coisa, né? E aí um dia eu levei ele no aeroporto em Carajás, e aí ele me deu um beijo, eu falei, porra, cara, isso aí eu tenho que marcar, né? Eu falei, porra, por que você me deu um beijo agora? Depois eu tenho 30 anos de idade, quase. Ele falou, porque agora eu sei que você é homem, porra. Homem no sentido de ser homem formado, trabalhando, responsável, dentro de uma organização, né? Então, e aí eu senti um pouco dessa, porra, cara, eu vivi tão pouco com meus pais, né, que eles descobriram, né, quem eu era depois que eu me realizei, né? Eu podia ter dividido com eles mais esse crescimento meu, mas eu vi eles pouco. Mas dentro desses papéis eu só evoluí. Acho que eu não deixei nada para trás, com exceção disso, que eu acho que é uma coisa que eu guardo aqui, mas que já está superada também. É isso aí. Né? Meu brother, valeu demais. Valeu demais a surpresa. Gostou? Pô. Não sabia que ia ser assim. Eu tava desconfiado que vinha algo, porque não tinha pauta, não tinha... Pô, falei, cara, eu falava, eu só tenho que sair antes das 9, porque o Corinthians vai jogar hoje, eu sou corintiano, pô, e é final do campeonato. Eu falei com você que aqui é diferente e a ideia é essa mesmo. Não, prazer sempre grande. Gustavo, você é um cara que movimenta o setor mineral de forma positiva. Porque você sempre está trazendo, seja através de um podcast, seja através do Instituto Minere, você está sempre motivando esse setor. Eu acho que isso daí é fundamental, ter uma pessoa como você, como o Instituto Minere hoje, que representam várias pessoas, mas assim, essa motivação de estar trazendo o setor mineral, porque ele é muito pouco difundido hoje no Brasil, né? É uma coisa que não se fala muito. O Brasil é um país onde tem grandes empresas e pequenas empresas, e o médio, você nunca consegue ter esse miolo, né? Então, você tem um muito grande, um muito pequeno, e você acomoda todo mundo do mesmo tamanho aí, nessas conversas, nesses diálogos, nesses ensinamentos, capacitação, enfim. Parabéns para você também. Estou sempre aqui com você. A hora que você me chamar, eu volto. Eu já te chamei. Você não me escapa. Você não me escapa. Bom demais. Muito obrigado, brother. Valeu, brother. Valeu demais. Ué. Vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado por ter assistido. Convido também quem tiver interesse em apoiar essa nossa iniciativa, fazer um patrocínio aqui, né? Sempre importante aí para a gente repercutir mais e fazer chegar as pessoas também além dessa bolha da mineração. É sempre interessante isso. Retenha o que é bom, fique com Deus e até o próximo MinereCast. MinereCast. Boa, valeu. Boa, boa. Tudo tem mineração, tudo tem mineração. Tudo tem mineração, tudo tem.